Boa noite. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. E eu queria trazer hoje para a gente as Escrituras Sagradas que se encontram no Velho Testamento. Nós vamos ler Deuteronômio 8. Velho Testamento, Deuteronômio 8. Nós vamos ler o 1, o 2 e o 3. Em Deuteronômio 8, 1 diz: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multiplicais, e entregueis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti neste momento, para aprender um pouco mais do Senhor, um pouco mais das Suas Santas Escrituras. Te pedir, Pai, que o Senhor possa estar nos enchendo com aquilo que o Senhor espera que nós venhamos a conhecer. Que o Senhor possa estar nos desfrutando neste momento, Pai, de sabedorias que vem do Senhor, Pai. E com nós, com base nas Suas Escrituras, possamos sermos pessoas melhores, aprendermos mais daquilo que o Senhor fez no passado, daquilo que o Senhor está fazendo hoje, que ainda o Senhor irá fazer. Muito obrigado por tudo que és, tudo que tem feito. E em nome do Teu Filho, nosso irmão, Jesus Cristo, que nós oramos, agradecemos hoje e sempre, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Você já passou alguma vez por uma situação onde você teve a sensação que estava sozinho, abandonado, largado? Parece que a tempestade começou e ela não passa. Você parece que grita e ninguém te ouve, pede socorro e ninguém vem te socorrer. Algumas vezes a gente entra em algumas situações em que parece que o mundo todo se volta contra nós, que até mesmo o nosso bom Deus nos abandona. Eu acabei de ler Deuteronômio 8, onde o Senhor Deus fala que cuidou daquele povo, que permitiu que eles passassem 40 anos pela terra para que ele pudesse ensiná-los e mostrar a sua dependência e o quanto Deus era importante na vida deles. E agora, trazendo para nossas vidas, em alguns momentos, nós somos convidados a fazer um estágio no deserto. Em alguns momentos, quando nós entramos em situações difíceis, em problemas complicados, Deus nos convida a passear com Ele no deserto. E por que Deus nos leva ao deserto? Por que Ele permite isso? Será que Ele quer nos punir ou será que Ele quer nos doutrinar? Eu queria compartilhar com vocês hoje algumas características daqueles que andam num deserto com Deus, para que você, no momento que passasse novamente por um problema em que você pensa ou acha que está sozinho, você se lembre dessas características do deserto e aí sim, crê em seu coração que Deus está e sempre estará contigo. Muitas vezes Deus nos permite que nós possamos ir ao deserto não porque Ele quer nos conhecer melhor, mas sim Ele quer nos mostrar quem Deus é em nossas vidas. Muitas vezes Deus Ele quer a nossa atenção, Ele chama, Ele pede por um segundo sequer a nossa atenção. E nós entramos na correria do dia a dia
nos afazeres, esquecemos de Deus. Essa é a primeira característica do deserto. Neste momento, Deus tem a sua atenção. Você não tem para quem mais socorrer. Você grita e ninguém te ouve. Mas Deus vai estar lá. Naquele momento, aquela necessidade que Deus pedia a você constantemente: olha, separe um minuto para mim. Separe alguns segundos para mim. E você, devido à correria do dia a dia, das tarefas, até mesmo porque numa sequência de necessidades, colocou Deus em último, naquele momento, Ele tem a sua atenção. Mais uma característica no deserto: você vai praticamente sem nada, vai somente com você, com seu corpo. E lá Deus mostra para você que o que importa não é o que você tem, mas o que você é. E o que o deserto ia nos ensinar? Veja bem, quando você vai para o deserto, e lá você passa por necessidades, você começa a enxergar o verdadeiro milagre de Deus em sua vida. Lá, Deus revela o que você é para Deus e quem Deus é para você. Como você vai conhecer a Deus, o Deus que exalta, se você não é humilhado? Como você vai conhecer o Deus que levanta, se você não cair? Como você vai conhecer o valor do pão, se você nunca passar fome? Principalmente o pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus. Como você pode ter alegria em ver a água, se você nunca teve sede? Como é que você vai saber o valor de um abraço, se você vive rodeado de pessoas? Como é que você vai dar valor a um teto, se você nunca dormiu embaixo de um viaduto ou de uma marquise? Como é que você vai conhecer o Deus que te cura, se você não fica doente? Como é que você vai conhecer o Deus que te levanta, se você não cai? O deserto faz parte do aprendizado. O deserto faz parte do amadurecimento do ser humano. O deserto faz parte do crescimento. É no deserto que você consegue ter e criar uma intimidade maior com Deus. É no deserto que Deus mostra para você o que realmente é importante na minha e na sua vida. É no deserto que Deus mostra que mais importante do que o que você tem é o que você é para Ele. Mas como é que eu sei que eu ainda estou no deserto? Como é que eu sei que Deus me levou para aquele estágio no deserto e ainda eu estou lá? Você precisa aprender a identificar que algumas vezes você ainda se sente no deserto porque você confunde que aquilo que você quer não é necessariamente aquilo que você precisa. Você ainda acha que está no deserto porque você foca naquilo que Deus te dá ao invés daquilo que Deus te transformou. Você ainda acha que está no deserto porque a dificuldade que gerou a maturidade, que revela em Deus o que nós precisamos e o que Deus revelou de acordo com a nossa necessidade. Deus só vai te dar aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. O triste de hoje é porque as pessoas estão tão acostumadas a ouvir a mensagem como se fosse a vida do cristão fosse uma vida tranquila, uma vida perfeita, uma vida sem dificuldades, uma vida cheia de coisas boas, uma vida farta, uma vida próspera. E isso é muito triste,
Muitas vezes aqui em casa eu converso com a minha esposa e eu falo que me chateia muito ver o que várias igrejas vendem hoje em dia, que muitas delas focam somente na prosperidade e esquecem da eternidade. Eu queria trazer essa noite para mim e para você que quando Deus nos chamar para o deserto, para nos ensinar, nós possamos parar um pouquinho e dar toda a atenção para aquilo que Ele quer nos ensinar. Que nós possamos enxergar o deserto não como uma coisa ruim, mas como uma coisa boa. Que o deserto ele tem muito a nos ensinar. Que o deserto ele nos traz sofrimento, é verdade. Mas é no sofrimento que a gente cresce. É no sofrimento que Deus nos molda. Salomão, ele diz no livro de Eclesiastes 7:2 que a gente tem mais a aprender no funeral do que numa festa. E se nós olharmos para o livro de Mateus, capítulo 4, quando Cristo é levado ao deserto e ele é tentado, somente um leva para uma altura, ele oferece tudo de mão dadas, de uma maneira fácil, pedindo uma única coisa, que ele venha adorá-lo. E quem faz isso não é Deus, foi o diabo. O diabo ofereceu uma vida fácil para Jesus, que tudo que ele conseguia enxergar na terra seria dele, se ele apenas o adorasse. Comece a enxergar na sua vida e na minha vida que o deserto ele só tem a nos ensinar. Que o deserto ele só nos faz crescer como seres humanos e principalmente como cristãos. Eu ouvi essa semana uma frase que faz muito sentido. Eu espero daqui em diante levar para o resto da minha vida. É que a bênção fora de prazo, fora de tempo, ela não é bênção, ela é maldição. E por que eu falo isso? Muitas vezes o deserto, ele não está só te castigando ou te ensinando para aquela dificuldade daquele momento, mas ele está te preparando para uma bênção que vai chegar, para algo que vai vir. Mas para que você consiga lidar com aquilo futuramente, Deus, ele permite, ele te leva ao deserto, para que você venha crescer, amadurecer e assim, sim, dessa forma, está pronto para aquela bênção que ele vai te dar, que ele vai te revelar na sua vida. O exemplo clássico e fácil é aquela promoção fora de hora. Você está trabalhando e você ganha uma promoção no seu emprego, você fica contente com aquilo e de repente aquela promoção faz com que você tenha menos tempo para sua família, tenha menos tempo convívio com os irmãos da sua igreja, tenha menos tempo para Deus. Essa é a bênção fora do prazo. É aquela bênção que não é bênção, ela é maldição. A bênção ela só é verdadeira quando ela te aproxima de Deus e não causa o contrário, te distancia de Deus. Eu espero do fundo do meu coração que nós possamos estar atentos aos sinais do Senhor, atentos às suas bênçãos. Se você está vendo algo bom na sua vida, mas que aquilo ao invés de te aproximar, está te distanciando de Deus, tome cuidado. Tome cuidado. E fique atento.
Talvez Deus esteja permitindo ou te convidando para um passeio no deserto, para um estágio no deserto. O mesmo estágio que Moisés foi obrigado a passar antes de tirar o seu povo da escravidão. Deus precisou colocar Moisés durante 40 anos no deserto para que ele fosse moldado, para que ele pudesse crescer, para que ele tivesse condições de guiar o seu povo. Então, meu irmão e minha irmã, meu amigo, eu espero que daqui em diante você comece a olhar o deserto de uma forma diferente. Comece a olhar o deserto talvez como uma oportunidade que Deus está te dando para te preparar para a bênção que vai chegar. Que você comece a olhar o deserto não como muitos estão vendendo, dizendo o que é bom, o que é certo, o que é correto na vida do cristão, daqueles que seguem a Deus, é a prosperidade. E esquece do mais importante, que é a eternidade. Que Deus nos abençoe. E se Ele permitir, na próxima quarta nós estaremos aqui novamente para falar um pouquinho mais das boas novas do Senhor. Que Deus os abençoe.